a difícil relação entre o governo e o Congresso Nacional. Começa agora JBR News. Olá vocês que nos acompanham diretamente, né, Rodolfo Lago? A nossa alegria de iniciar mais um conteúdo para quem está do outro lado. É isso aí. A gente inicia hoje com um assunto que você sabe é o que a gente mais costuma falar aqui, que é justamente a política como ela é. Porque as relações políticas, e que claro, em Brasília tem o seu ápice, porque aqui está o poder do Brasil, as decisões são tomadas da capital federal e acabam impactando na vida de todos nós, estando em Brasília ou em qualquer outro lugar do nosso país. E o que está se decidindo aqui é muito sensível, porque é justamente a questão econômica. Se tem uma coisa que é preocupante, não só no Brasil, mas em qualquer governo do mundo, é a economia do seu país. Lembrando que o próprio presidente Lula, que ganhou as últimas eleições de uma maneira muito apertada, o discurso era justamente de retomada do crescimento econômico, de melhoria da vida da população brasileira. Só que tudo isso passa por uma questão muito delicada, que é a aprovação do Congresso Nacional. Nós vivemos um Estado democrático de direito, onde os assuntos que o governo quer implementar têm que ser aprovados pelo Congresso e muitas vezes, inclusive, tendo seu referendo no judiciário. Ou seja, não é um caminho fácil. Só que neste momento parece estar mais complicado do que o normal, né, Rodolfo? Tá bastante complicado, porque, enfim, crescimento econômico, a gente viu aí o crescimento do PIB até está havendo, mas essas coisas acabam, como a gente falava mesmo ontem, né, não se refletindo muito na relação ali política, na relação com o Congresso e tal, e a situação ali está muito complicada, muito empacada. O governo enviou a PEC que trata do corte de gastos, né, a necessidade aí de fazer esses ajustes aí fiscais. Esperava que o Congresso já aprovasse a urgência, né, na tramitação, e ontem não aprovou. O presidente da Câmara, Arthur Lira, encaminhou a PEC para a Comissão de Constituição e Justiça, que hoje é presidida por uma deputada de oposição, Caroline de Tone. Há uma expectativa até de que se aprove a urgência, porque é necessário, porque se não se aprovar a urgência, os intervalos, os chamados interstícios ali, né, enfim, tantas sessões numa etapa, tantas sessões em outra, se esses interstícios não forem quebrados, não houver essa urgência, não tem tempo de aprovar a PEC ainda esse ano. Então, é uma corrida contra o tempo, uma situação muito complicada que é impactada por duas coisas. A primeira coisa é a reação negativa do mercado financeiro, e a gente vai detalhar um pouco isso aí. E a outra coisa é a reação do Congresso com relação à decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou com relação à questão da liberação das emendas orçamentárias. O Congresso não gostou da solução e o governo o presidente Lula até entrou nessa jogada para tentar ver se agora o Supremo revê em alguns pontos dessa decisão. Então, nesse clima todo, fica tudo paralisado ali no Congresso. Paralisado no Congresso, e a não aprovação ontem da urgência sinaliza bem para essa paralisação. Porque o Congresso Nacional, ele é muito sensível, em especial o que você acabou de dizer, que é com relação às suas emendas parlamentares. E o negócio das emendas está realmente atrapalhando a conversa, porque os parlamentares estão chegando no final do ano, muitos com compromissos feitos através das emendas aprovadas, e não tendo a liberação, os compromissos caem e muitas coisas afetam a vida deles diretamente. Enfim, esse é um problema. Mas o que está acontecendo também, Rodolfo, é a sinalização que eles estão recebendo de quem também os apoia fora de Brasília. Porque o mercado financeiro, a gente quando fala mercado financeiro é uma coisa interessante, parece uma entidade, né? Parece um ser à parte, mas o mercado financeiro basicamente são mais ou menos 100 corretoras de valores que existem no Brasil, entre Rio e São Paulo. São locais onde se recebem investimentos, normalmente investimentos em grandes volumes de dinheiro feitos no nosso país, em letras do Tesouro, enfim, numa série de situações que o mercado financeiro como um todo trabalha, inclusive a Bolsa de Valores. Este ser chamado mercado financeiro está demonstrando insatisfação com o governo, e mais do que isso, em especial com justamente o que foi ontem não aprovado, que é a urgência do ajuste fiscal. Porque o mercado financeiro, numa pesquisa, Rodolfo Lago, do Instituto Quest, que saiu agora recentemente, e que o mercado
claro quando se manifesta. O Congresso Nacional é o primeiro a se sentir sensibilizado, disse justamente que este mercado está 58%, veja o número, considerado nada satisfatório com relação ao ajuste fiscal. Portanto, o ajuste fiscal, quando perguntado ao mercado se ele gostou ou não gostou, 58% fala que o ajuste fiscal é nada satisfatório. O que significa? Que não vai atingir a meta pretendida, que não vai economizar os cerca de 70 bilhões. E mais do que isso, que as medidas que forem entregues no pacote de ajuste fiscal, entre eles o que está contido na PEC, não vai conseguir dar o resultado que se espera por parte do governo e ainda vai complicar a situação financeira do país. E isso é tão importante que 42%, ou seja, se 58% não gostou nada, 42% gostou pouco. E aí nós temos um número que é 90% de avaliação negativa com relação à questão do ajuste fiscal e a política econômica implementada pelo presidente Lula. E só para você ter uma ideia, 90% agora, neste mês de novembro, contra o que já foi, Rodolfo Lago, muito menor no passado, porque em março era 26% apenas de reprovação. Então nós chegamos a 90%, é um número que cresceu muito. E o ministro Fernando Haddad da Fazenda não está atrás não, porque a insatisfação com relação a Haddad também cresceu. Hoje tem uma avaliação positiva de 41%, mas ela também já foi melhor no passado. Lembrando que a Quest pesquisou cerca de 100 gestores, analistas, economistas, enfim, quem trabalha no chamado mercado financeiro, no Rio e em São Paulo. E essa pesquisa demonstra ainda mais, demonstra que 86%, Rodolfo Lago, e você que nos ouve, pensam que Lula se preocupa apenas com a sua popularidade e que, de fato, o equilíbrio das contas é um pensamento que, na cabeça de quem foi pesquisado, encontra-se em apenas 29%. Ou seja, o presidente está completamente para o mercado financeiro, voltado para a sua popularidade e muito pouco para o equilíbrio fiscal. Então o mercado enxerga o governo de uma maneira completamente negativa. E aí tem mais coisas com relação a isso, porque nos dois pontos mais polêmicos desse chamado ajuste fiscal, que foi a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha menos de 5 mil e a taxação para quem ganha mais de 50 mil por mês, segundo o mercado foi muito claro. A questão da isenção passa sim, mas no ano que vem. Agora a questão da taxação passa não, nem no ano que vem. Portanto, esse é um mercado que hoje, vamos falar bem claramente, tem uma avaliação também com relação ao Congresso Nacional, e aí volta para você, porque o Congresso é o nosso mote dessa avaliação de hoje, que diz justamente que o negativo, ou seja, a avaliação do Congresso é negativa para simplesmente 41% dos pesquisados. E isso em novembro do ano passado, portanto, há um ano atrás, era somente 17%. Portanto, a avaliação é negativa para o governo, mas também para o Congresso. É isso, Rodolfo. Pois é. Enfim, esses dados aí, eles mostram, ajudam um pouco a entender a situação. Uma fonte do Senado dizia ontem que, imediatamente após o governo divulgar, né, o pacote fiscal e o que viria na PEC dos gastos, naturalmente ali os parlamentares, os senadores, os deputados foram às suas fontes no mercado. E ali naquele primeiro momento já viram que a coisa tinha sido muito mal recebida. E aí isso vai se refletindo aí de um modo geral. E essa questão aí do imposto de renda é um dos pontos centrais dessa coisa, porque ali começou-se essa percepção de que o governo, ali preocupado com a sua popularidade, ao discutir corte de gastos, uma coisa ali que não é muito boa nunca de se falar, não é nunca uma boa notícia, embutiu junto uma boa notícia para tentar compensar. E aí complicou toda a situação, porque aí a percepção ali dentro do Congresso é essa. A questão do imposto de renda, da isenção do imposto de renda, tem mais chance de passar do que a taxação dos mais ricos. E aí como é que você anuncia um pacote que tem a intenção de aumentar a arrecadação e cortar gastos, se ao mesmo tempo você vai reduzir imposto de uma parcela da população? Isso é uma coisa que não faz muito sentido. Então, por isso, todos os problemas aí com relação a isso colocados. E o que acontece agora nesse final, que nós já estamos com o nosso tempo correndo e vai estourar, de qualquer forma, para falar que o presidente Lula fez uma aposta arriscadíssima. Porque a aposta que ele fez foi justamente enxergando 2026, que é o ano eleitoral.
Só que para chegar em 2026, com esses benefícios que foram colocados no ajuste fiscal agora, e por isso que o mercado reclama, precisa passar por 25. E 25 é um ano que precisa do Congresso para aprovar tudo. Portanto, se a jogada é inteligente pensando em 26, sem 25 ela não acontece. E esse é o grande risco que o presidente tem nesse momento, é não aprovar. Exatamente. Então a coisa está nesse pé. A gente vai ver agora como é que as coisas avançam hoje, nessa quarta-feira ali no Congresso, mas o clima ali não tá muito bom e, pelo menos por enquanto, ainda nada avançou. E como para eles, o reloginho não para de correr, igual a gente. De qualquer forma, a gente tem que encerrar, porque daqui acabou este conteúdo de hoje, o nosso tempo, agradecendo sempre a sua audiência. É isso aí. E aí, pedindo aí os comentários de vocês. Essa situação econômica está impactando na sua vida particular? Comenta aí que a gente gostaria de ouvir seus comentários. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até amanhã.